Olá, parece que estou cercado. Olá! Oi, Miriam! Olá, você que está aí! Estamos em mais uma quinta-feira, mais uma live no perfil do Voe Borboleta. Eu estou muito feliz de estar aqui. Uma boa noite para vocês que estão chegando. Eu já vou chamar a minha super convidada de hoje, porque hoje o negócio vai ser bom, gente. A minha convidada é maravilhosa, vocês já conhecem, e é um privilégio a gente ter a Gisá para conversar com a gente, trazendo chaves do reino. Gente, vai ser bom esse negócio hoje. E só para recapitular com vocês, antes de eu chamar a Gisá, enquanto vocês vão entrando, eu quero falar um pouco dessa série de lives que a gente resolveu fazer aqui no Voe Borboleta, que se chama Mantenha-se Livre na Quarentena. Oi, Kleber. Oi, Pati. Olá. Oi, Fer. Chegou. Então, gente, e essa série de lives a gente já falou na primeira quinta-feira sobre ofensa. A Raquel estava aqui comigo, a gente falou várias chaves poderosas, falamos bastante sobre ofensa, entendemos melhor. E na segunda live nós falamos sobre a raiva. Eu estava aqui com a Louise Lobo falando sobre a raiva. E hoje nós vamos falar sobre comparação e inveja. Gente, a gente vai falar sobre isso e vai ser muito bom a gente falar sobre isso. Então vou chamar a Gisá. Vamos lá. Pronto. Conexão nos ajude hoje para que a gente não tenha falhas. Vai ser muito bom. Oi! Oi! Olá, estamos aqui Olá! para mais uma live. Que Gente, honra! quem diria? Ser convidada pelo Voe Que Borboleta para falar? Muito bom! Eu queria começar dizendo que isso só é capaz de acontecer quando não há comparação nem inveja no movimento, né? A gente misturar todo mundo entra no perfil e faz as lives. Totalmente. Gente, o fato as nossas convidadas, isso não significa que cada convidada é porque ela é alguém que é o perfil do tema. Na verdade, por exemplo, a Gisá, eu sei que é uma mulher que ela vive a não comparação na vida dela. E hoje ela vai poder falar também, não só de como ela vive isso dentro do Voe Borboleta, dentro da casa dela com os filhos, mas talvez ela possa trazer também um pouco do profissional dela, como que era lidar com isso, porque a gente, eu não sei o que você pensa disso, Gi, mas eu vejo que a gente já nasceu num mundo competitivo, e num mundo onde a gente é ranqueado, né? Onde a gente já é muito natural, a gente já cresce desde criança com essa coisa da comparação muito viva. E a gente tem que saber lidar com isso. E a comparação parece que já começa a ser plantada em casa, os pais nem percebem, e em casa já há comparação, os pais comparam um com o outro, e quando a gente vê, tô falando pra gente, né? Não os outros, né? Todo mundo. E quando você vê, você já está reforçando o ciclo de comparação e de inveja dentro de casa, e é isso aí pra fora, é fácil de pegar, né? Então, é algo que está na sociedade mesmo, e eu creio que a gente está mudando a cultura. A gente está dentro das nossas casas, mudando isso para que para fora isso seja externalizado, né? Porque a comparação, ela é muito danosa. Veja, diferente de você ter aquela garra de querer vencer, certo? Porque a gente tem isso. A gente quer ir bem, a gente quer ser bem-sucedido, mas a comparação, a Dani vai explicar para vocês bem direitinho o quanto ela é danosa, e ela vem junto com a inveja, então é um negócio que faz muito mal para você mesmo, né? E acaba te isolando das pessoas. Então, é algo que realmente é uma chave, e eu tenho certeza que quem assistir essa live vai ter uma transformação de vida de hoje para amanhã, você já vai perceber. Porque são, assim, nuggets, né? A gente chama assim, pinceladas, chaves que vocês vão receber aqui, que virou na mente, amanhã as suas reações já são diferentes, você já está ligada nos pensamentos, você já está ligado nas suas reações, você já vai perceber padrões que você vivia, que são tóxicos, que são ruins, que causam destruição.
para alterar isso. Então, aperta aí nesse aviãozinho, convida um monte de gente que você conhece, porque vai trazer coisa boa para tua casa, para tua vida, tanto em casa quanto profissional. Esse é um tema, né, Dani, que está em tudo quanto é lugar. E é nítido no ambiente de trabalho, quem tem a comparação, quem está debaixo da comparação e da inveja, é nítido, né? Sim. E sabe o que eu acho muito legal, Gi? Que assim, o Voe Borboleta, ele traz assuntos que são extremamente pertinentes, são importantes para a nossa vida, mas a forma como a gente trata esses assuntos, aí que está a diferença. Porque a gente entende que a liberdade depois, ela traz a leveza. Então, o que eu entendo? Que a gente, com certeza, a gente já nasce com isso, e nem percebe, nem sabe que a gente já funciona nesse padrão. Parece que foi programado, Só que agora, sim, inclusive, gente, eu falo sempre que essa série de lives, só assunto treta, assunto, lembrando aí, essa série de lives, o tema, né, que a Dani está coordenando, ela começou com uma série de sonhos, depois a gente embarcou nessa série que é Mantendo-se Livre na Quarentena, tá? Então, se você ainda não se sente livre, não tem problema, você vai conquistar a liberdade aí, vai descobrir e vai se manter, né? Então, e para quem já está voando, já está livre aí, para você se manter, porque na quarentena tem convites para você voltar a prisões do passado, que são mentirosas, né? Então, são coisas muito pertinentes mesmo, como a Dani falou, e que parece que na quarentena estão vindo para a superfície, né? Tanto o controle, que a gente já falou bastante, né? A raiva foi falada, a ofensa, tudo isso começou, parece que ficar evidente, estava escondidinho atrás da rotina, da correria, do dia a dia, estava embaixo do tapete. E aí, quando a gente precisa conviver mais com as pessoas, porque dentro do quarto, né, sozinha, né, Dani, é fácil, né? Você não ser raivoso, você ser muito legal, ninguém tá te provocando. Na internet é muito fácil, né, Gi? O que você quer. Na internet. E agora, gente, por que a gente tá falando disso nesse tempo de quarentena? Sobre ofensa, sobre raiva, sobre comparação, inveja. Porque eu vejo que esse meio social que agora a gente está vivendo, que é virtual, ele também te traz convites o tempo inteiro para comparação. E o que eu ia falar para você também, Gi, que é assim, nós somos conhecidas como borboletas, e a borboleta tem um voo leve, e a gente fala muito de liberdade. E eu queria aproveitar, assim, porque o gancho, porque muita gente pergunta e às vezes não sabe, mas que tipo de liberdade é essa que essa mulherada fala? Que é isso? E eu sempre falo assim, gente, essa liberdade não é a liberdade de que, agora eu posso fazer tudo que me dá na cabeça, agora ninguém manda em mim, agora eu sou... Uma liberdade irresponsável. Uma tia louca. Isso, irresponsável. Não é isso. A verdadeira liberdade que a gente sempre fala, e fala aqui através dos temas, e que a Gisá fala nos cursos, e que é maravilhosa, é a liberdade que Cristo conquistou para você. É a liberdade de você não mais funcionar nesses padrões. Nesses padrões repetitivos, assim, que fazia da gente meio que um fantoche do inimigo. Tipo, não engolir, goela abaixo essas coisas, né? Ser livre para dizer não, né? Então, é livre para dizer não. E depois que a gente alcança essa liberdade, né? Isso que eu vejo lindo da borboleta. A borboleta voa porque ela é leve. Então, assim, você não ia voar com a tua bagagem aqui atrás, pesando nas tuas costas. Então, agora você vai viver o voo da borboleta, que é leve, é suave. E você ser livre da ofensa, você ser livre da raiva, você ser livre da comparação. Uau. Você vai ver que a tua asa vai ficar mais leve ainda. E você vai falar, por que eu não descobri isso antes? Como isso é bom? Eu digo assim para as pessoas que estão presas, nem sabem que estão presas. Só descobrem o quanto estavam presas quando experimentam a liberdade. Aí você fala, como que eu pensava daquele jeito? Como que eu me prendia? Como que eu me privava tanto só por pensar daquela forma? Então, assim, né? Escuta aí, pega essas chaves, põe em prática, porque tudo que a gente fala aqui, né, Dani? Não é religiosidade, não é coisa no papel, é prático, é vida e liberdade prática. E a gente experimentou, eu tô vendo tantos nomes entrando aqui, são mulheres que a gente conheceu o antes e o depois, e eu fico assim, uau, essa mulher tá livre. Às vezes eu nem sabia o que significava liberdade, até eu começar a ver tanta mulher sendo livre. Eu sabia na minha vida, né? Mas quando você vê na outra, você fala, caramba, isso aí, ela tá livre, olha o que ela tá fazendo, né? E é maravilhoso, uma mulher livre, gente, uma mulher que abala. ela constrói muita coisa. Sim, e a mulher livre,
ela consegue enxergar o ouro na outra. A mulher livre, porque assim, eu consigo saber que aquilo que Deus fez dentro de mim, Dani, não existe na Gisar. E o que existe na Gisar, existe só na Gisar. E que apesar de eu ter a Gisar na minha vida como uma referência, como alguém que eu olho ali, aquilo que ela vive e fala, pô, eu vou pegar isso pra mim. Ela me ensina. Não é, eu consigo viver dessa forma, admirando, porém não me comparando nesse naipe que não é saudável, gente. E aí que tá. Nós não somos nem um pouco melhor ou pior do que vocês, nós somos todas iguais, nós somos diferentes e somos únicas. E é isso que faz o corpo de Cristo ser tão poderoso. Exatamente. E eu vou começar, e uma das dicas, Dani, então quando você vai falando, eu vou trazendo essa dica para a pessoa que está ouvindo aí. Então você está ouvindo aí sobre essa questão de comparação, ela citou muito de você olhar o outro e conseguir ver algo bom. Já é uma dica de que existe uma influência de comparação na tua vida se você só consegue ver os erros e as falhas das pessoas. Se você só tá crítico, se você não consegue olhar uma coisa boa e falar, nossa, aquela pessoa é muito boa nisso, e consegue verbalizar isso para a pessoa. Talvez você só consiga ainda ver, já é um outro estágio, já está vendo, mas não consegue chegar e falar. E a liberdade completa que a gente está propondo para vocês para viverem, porque a gente já vive e já sabe que está acessível para todo mundo, é o ponto de você olhar a pessoa no momento lixo dela, no momento monstro dela, talvez, no momento ruim da vida dela, e assim mesmo você enxergar o bom, você enxergar quem ela é de verdade, você conseguir impulsionar essa pessoa, né? A gente fala muito de mulher porque a gente está no movimento de mulheres, mas a gente sabe que tem uns homens borboletos aqui voando nas nossas lives, e são bem-vindos. Então eu preciso incluí-los, porque eles ficam me cobrando porque eu não incluo eles nas palavras, né? Então, né? Feminino e masculino, né? E daí você começa a ver o bom das outras pessoas, né? Mas enfim, a Dani preparou um estudo, gente, ela juntou assim o melhor que existe sobre essa área de comparação e inveja, uma coisa ligada a conta, vocês vão entender já. É importante agora que vocês fixem no que ela vai explicar, tá? Tentem entender o que ela vai explicar, é um momentinho de ensino que a gente está dando para vocês aqui, e é importante você compreender para depois você conseguir viver, tá? Então a nossa chave que a gente vai usar hoje é compreender com a sua mente, com o seu raciocínio, e aí você vai ver algo fluir, e gente, tá ligado, é mente, que é corpo, alma e espírito, tá? A gente tá lidando com coisas espirituais também, vocês vão entender o porquê que você não pode só lidar com uma e com a outra, senão não funciona, senão você não vai ver resultado. Então, as nossas chaves, elas sempre vão nas 2 áreas e 3 áreas, né? Corpo, alma e espírito. Dani, vai com tudo aí, que eu vou entrando no teu esqueminha aqui. Sim, ó, e a Gia, ela vai me interrompendo e vai pegando e vamos junto. Mais uma, Dani. E assim, gente. Dani, lembrei de mais uma. Diga. Temos aí na live, toda hora se manifestando, a Bianca Swiner. A Bianca, ela sempre vai lançar chaves para vocês. Ela é da nossa equipe, ela tá com a gente, fez Metamorfoses, é do Voe Borboleta. Ela tá com a gente e ela vai sempre ficar de olho nas chaves e escrever para vocês as chaves. Então, pode ir anotando se você quiser no seu caderno. Ela tá de olho, tá? Então, a Bianca tá nossa secretária borboleta hoje aqui. Pode usar e abusar do serviço da Superbi. Sim. E já perguntaram ali também de se vai ficar salva a live. Vai ficar salva a live, em nome de Jesus. Tem que dar certo. Vai dar certo. Às vezes corta e a gente perde. Mas a gente faz de novo, né, Dani? Fazemos de novo. E assim, gente, então, como a Gisá falou, eu andei mergulhando nesse assunto nesses dias. Eu já fazia isso para mim mesma, né? Porque eu digo que essa série de lives é Deus tratando no profundo minha vida aqui. Eu sou a primeiraça. Só que eu mergulhei muito mais nesses últimos dias e Deus trouxe umas coisas muito legais e é isso que é não se comparar. A gente compartilha. Então, aquilo que é bom, a gente compartilha, porque eu não perco nada de compartilhar, bem pelo contrário, vai ser melhor ainda a gente espalhar isso aí. E olha só, então eu vou começar, vai ser um resumo rápido, mas eu vou começar, a base disso aqui que eu vou começar a falar, gente, eu peguei de uma palavra da Havila Cunnington, que ela é uma pastora da igreja Bethel, na Califórnia. A gente usa muito isso, porque a nossa querida Gisela esteve lá por muito tempo, se formou lá na escola ministerial, maravilhoso, e ela traz pra gente. E olha só, e eu achei esse ouro precioso da Havila, que ela fala sobre comparação. Então vamos lá, comparação é a porta de entrada para a inveja. Ai, mas isso é pesado, Dani. Meu Deus, eu não... Mas como assim, inveja? O que a gente normalmente pensa, Gi? Inveja é querer o que é do outro.
Certo. Mas não é só isso. E às vezes a gente só vê dos outros, né? A gente só vê que o outro é invejoso. É difícil a gente achar que a gente é invejoso. Isso não me afeta. Isso, eu falo, não, isso não me afeta. Eu não quero o marido da Judá, eu não quero o carro que ela tem, eu não quero o ministério que ela tem, o que ela tem é dela, eu não quero. Ok. Porém, gente, como a gente sabe, Jesus veio com as verdades mais profundas. Ele veio trazendo aquilo que já se sabia, né? A gente sabe que quando vieram perguntar da lei, ele falou, olha, eu vou te falar a lei ainda um pouco mais profunda, eu vou te dar um novo olhar. E olha só a inveja, gente. O que a Rávila trouxe pra gente? A inveja, aqui ó, vamos lá, cadê aqui ó? A inveja não é só eu querer o que é da minha amiga, o que é do meu vizinho. A inveja é um sentimento, um ressentimento ou um descontentamento ou ciúmes da posição ou do sucesso ou do favor do outro. Então, gente, olha só, não só no nosso meio corporativo, profissional, escola, mas no nosso meio de igreja mesmo, no nosso contexto, nos nossos grupos de WhatsApp, todos os grupos, todos os meios, aonde existe o favor, aonde existe a bênção inesperada, o sucesso repentina, né? O sucesso, existe a inveja andando ali do ladinho, pronta para pegar quem quiser. Um sentimento olha de ressentimento, Dani, é isso? Um sentimento de ressentimento. Sentimento de ressentimento, descontentamento. 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 Você não consegue ficar contente Só o fato com aquilo, né? Você vê aquilo, não fica nossa, contente. Conseguiu mesmo? Tá, que a gente bom pra ela. A gente fala nas borboletas que a pessoa não consegue celebrar o outro, né? Não consegue celebrar a vitória do outro ou que o outro tá indo bem. Isso, exatamente. Então, gente, eu entendi assim, pra mim, eu falei, oi? Nossa, então é tão profundo. E, gente, vulnerável total. Eu já me senti muitas vezes nessa posição. Principalmente quando você sabe que você tem lá no fundo, lá atrás, ou mais recente, mas que você já batalhou na tua vida com rejeição, você já trabalhou com ofensa, você já teve isso, hashtag vai na raiz. Se você sabe que na tua raiz você já teve isso, olha que... E talvez nem muito perceptível, mas se você não consegue celebrar aquilo que o teu irmão, aquilo que o teu colega, aquilo que quem está próximo a você conquista, o momento de alegria do outro, alguma coisa está acontecendo ali. Dani, você não está conseguindo. A Flávia perguntou se a inveja tem a ver com o espírito de orfandade. Que a pessoa é vítima, é órfã, tudo que do outro é melhor, ela não tem direito a nada de bom. O que a gente sempre tem conversado, gente, e que é uma conclusão inevitável. Tudo se volta para a identidade. Tudo vai voltar para a identidade. No final das contas, todos os assuntos, tudo que a gente traz, a gente vai parar e vai falar, puxa vida, mas então tem a ver com identidade? Se eu tenho a minha identidade formada em Jesus, eu sei quem Deus me fez para ser. Eu tirei tudo aquilo, os rótulos, eu tirei tudo aquilo que não era para estar lá. Se eu consigo viver o meu perfeito você, o meu normal você, sem me afetar com tudo isso, eu não tenho por que me ofender. Se a Gisela chegar para mim e falar, Dani, aquilo que você fez não estava legal, eu não vou precisar levar para o pessoal e pensar, mas eu sabia, Gisela não gosta de mim. Ela quer me eliminar das borboletas. Ela quer acabar comigo. A gente ri, né? Mas acontece, né? Acontece. É verdade. Você começa a falar assim, ou então, gente, a gente é mulherada e eu creio que vai ser cada vez maior. Então, que poderoso a gente saber funcionar nessa máquina sem comparação e sem inveja, porque esse voo e borboleta vai cada vez aumentar mais, vai ser mais mulheres curadas. E pense, se eu sei que, por exemplo, quando vem um elogio para minha amiga ou para outra, cada uma vai vivendo o seu momento que está acontecendo. Eu não vou pensar assim, puxa, por que não fui eu? Por que não aconteceu comigo? Eu vou simplesmente entender que o que está acontecendo com o outro é o momento de favor do outro, é o momento de celebrar a vida do outro. E agora, assim,
O bom é que eu tô indo pro começo, pro fim. Mas e olha só, gente. A habilidade de celebrar as boas coisas que acontecem com os outros mostrará muito mais resultado no nosso futuro. Ou seja, olha essa chave. Você celebrar o momento de recompensa e as recompensas do outro diz muito mais ao teu respeito do que a respeito do outro. Uhum. Entendeu? Então, a pessoa, quando eu vejo que a Gisá, ela se alegra quando ela vê que ela está impulsionando as pessoas e quem sabe alguém vai que uma borboleta acaba tendo um alcance. Uau! Ela vai ficar feliz, porque ela vai ver aquilo que, Dani, que ela impulsiona. Parênteses aqui, foi muito interessante como que aconteceu isso com a gente, né, no Voe Borboleta, porque a gente começou a descobrir essa liberdade e Deus começou a fazer isso acontecer no nosso grupo de uma forma muito engraçada. Por quê? Porque as mulheres entravam no grupo com a gente começou a crescer e sem querer, eu esquecia de impulsionar alguma coisa de alguém ou de publicar alguma coisa, ou a pessoa falava comigo, posso fazer isso? E eu não respondia, tudo muito sem querer, né, e que era claro que parecia que eu estava focando que eu não queria aquela pessoa, né? E foi super sem querer para minha correria aqui do dia a dia, né? E aí a gente começou a perceber, uma começou a se sentir excluída, e aí a gente começou a ver que a raiz era nela, porque na verdade foi sem querer meu. E ela conversou comigo, viu que foi sem querer, e aí ela falou, nossa, mas foi sem querer tu. Eu falei, claro, você vem falar aqui quando você quiser, né? Eu amo você, nossa, eu vejo o ouro em você. E aí a gente começou a fazer a gente tem, como borboletas, né? A gente tem esse acordo, esse combinado, como diz as crianças aqui no homeschooling. A gente tem esse combinado de não deixar a comparação crescer no nosso grupo, nem a inveja. Então, alguém posta alguma coisa lá, a gente já treina a nossa mente, a gente já se pergunta uma para outra. Eu tô me comparando, a gente já sonda o nosso coração uma na outra e a gente já tem os grupos de segurança para pedir socorro, para falar, né, e para se libertar disso. E a gente já fala, ó, a gente não se compara, aqui nesse grupo a gente não se compara, a gente não tem inveja uma da outra, entre tantas coisas que a gente combina. Essa é uma delas, né? E foi muito interessante porque, Dani, você citou da gente impulsionar os outros, de ver o ouro em alguém, né? E o Voe Borboleta é assim. E eu tive essa transformação na minha vida, comecei a ver o ouro da mulherada, que antes eu não via, achava que mulherada era tudo chata, reclamona, cheia de problema. Então, meus olhos estavam bem fechados. Quando foram abertos, eu comecei a ver, gente, mulher é uma potência. Mulher é uma potência, é o canal de transformação desse mundo. Mulher, mulher, mulher. Quando eu comecei a ver em cada mulher o que tem de extraordinário em cada uma e comecei a impulsionar, sabe o que eu percebi, Dani? Que elas mesmas não acreditavam nelas. E quando eu falava, vai, vem aqui, fala isso aqui pra mim, nossa, isso é demais. Elas, tipo, é demais mesmo? Mas por que ela tá... Mas elas desconfiavam por que eu tava fazendo isso. Não, ela só pode ter algum interesse lá atrás. Por que ela tá fazendo de graça isso pra mim? Por que ela tá me pondo numa plataforma de graça desse jeito, né? Então, veja, a gente não está acostumado com a graça. A gente não está acostumado com as coisas assim, a gente não está acostumado com as lentes da não comparação, né? Com esses olhos sem inveja, a gente não está acostumado. E quando a gente entra em contato com isso, a gente é muito impactado. E essas mulheres foram impactadas, perceberam que era um modo de pensar que é limitado e que não é do alto, não é do reino, e começaram a renovar a mente delas e começaram a aceitar os convites, porque antes, gente, elas não aceitavam, né, Dani? Eu falava, vamos fazer uma live aqui, vamos fazer... Não, não aceitavam, sabe? Então era medo de comparação, de se expor e daí ser comparada com alguém. Ou a gente fazia as lives no começo, né, Dani, das borboletas, e daí eram 4 borboletas, uma na sequência. E a comparação das lives no começo? A gente, a minha teve tantos acessos e a outra. Já dava um arrepio em nós, né? De uma na outra, assim, sabe? E a gente foi aprendendo com isso. Não interessa se teve mais acesso ou menos acesso, e você lembrar a pessoa que assistiu o da Dani era pra assistir o da Dani, que assistiu o da Paloma era pra assistir o da Paloma. Não foi uma melhor que a outra, foi diferente, comunicou para pessoas diferentes. Então, tudo isso a gente viu bem na prática, né, Dani? E sabe o que eu acho, Gi? Eu acho que quando você fala sobre isso, eu entendo que é uma cultura que já existia no nosso meio, que existe no nosso meio. A Gisá, ela veio assim quebrando totalmente, porque realmente ela veio trazendo todas essas verdades e cada uma que ia grudando na Gisá, falando, eu amei isso, posso caminhar com você, né? Eu lembro que a primeira vez que eu quis estar perto, eu falei, Gisá, tipo, qualquer coisa, eu tô ali só para poder pegar ali os respingos de graça que tá caindo disso aí. E a Gisá, ela é aquela que vai olhar para você e falar, vai. Não, mas eu acho que... Vai. E isso, eu vejo, assim, que
que tá muito enraizado na nossa cultura, assim, de que não, peraí, você primeiro tem que passar por isso e por aquilo, sendo que muitas vezes a gente já está pronto para um começo, isso não significa que todo mundo está no mesmo nível, mas muitas já estão prontas para ir e falta, sabe só o quê? Pum, aquele empurrãozinho que falta às vezes. Alguém acreditar em você. Coragem. Coragem de um líder olhar para você e falar, vai! E a Gisela mete a cara, é a reputação dela às vezes, inclusive, que está em jogo. Mas ela tem essa coisa de confiar no que o Espírito Santo está dizendo para ela. E é por isso que o Voe Borboleta ele vai agregando cada vez mais mulheres e a gente vê mulheres talentosíssimas. Nossa, é demais. E a gente sabe... Né? A gente começou com um grupo pequeno, essas lives que a gente começou a fazer era um grupo pequeno ainda, e hoje, quando a gente olha para o lado, cada uma nova que vai chegando, gente, elas vão agregando. Nossa, nenhuma Dani, tira o lugar da outra. Eu tenho, assim, vontade de chorar quando eu penso no nosso grupo, assim, das borboletas, né? As que estão entrando de novo, eu fico vendo, gente, é muito ouro, vocês são muito ouro, gente. É muito talento, né, Dani? É todas as áreas, tanto é que o Voe agora tá tendo Voe empreendedora, Voe leve, Voe isso, Voe aquilo, porque a gente não dá conta de tanto talento. Eu preciso de uma equipe aqui contratada para ficar aqui trabalhando, para começar a publicar tudo que a gente tem. Gente, a gente tem muita coisa maravilhosa e transformadora estocado ainda por não conseguir comunicar, né? E é muito lindo. Sim, e realmente, coisa. Dani, por que a gente está vivendo isso? Porque a gente fechou a comparação, a gente bloqueia ela de cara, a gente não deixa ela florescer. A gente já aprendeu a identificar, né? Isso, pode continuar, gente. Não, mas a gente identifica. E a gente, e o que eu ia dizer? Né? A gente não deixa Sim, ela crescer, não dá espaço para ela, né? Isso. Mas sabe o que eu acho que é poderoso? Porque, por isso que a gente fala, vulnerabilidade é poderoso, testemunho é poderoso. Por quê? Porque no momento em que eu consigo, tá? Que nem a gente falou lá na ofensa, que aquele que vem primeiro e pede perdão, ele não é o mais fraco. Ele é o mais forte. Então, quando você demonstra e fala assim, fulana, eu preciso conversar com você. Eu não fiquei bem quando isso aconteceu. Vamos tratar isso juntas? Eu acho que essa é a maior prova de que realmente você olha, é de grandeza, é daquilo que Deus faz na tua vida. Então, não tenha medo de, às vezes, ter que chegar para alguém e falar, porque você vai começar a conquistar isso junto. A gente, como a Gisela falou, a gente começou isso, às vezes uma pensando uma coisa, outra pensando até a engrenagem começar a funcionar. Hoje a gente já entende, por exemplo, que se eu comentar, eu acho isso bem pertinente, gente, porque a gente está falando de um tempo de redes sociais, a gente está falando de um tempo onde like, quem tem mais like, quem tem menos like, quem consegue influenciar mais ou menos, existe essa coisa da comparação, de que a gente é muito medido o tempo inteiro, a gente é muito para ver se eu sou aprovada, não sou aprovada. Então, nessa loucura toda de rede social, eu vejo que quando você consegue parar e falar assim, eu não vou entrar nesse jogo, e eu vou ser vulnerável, e eu vou me deixar tratar. E acho que isso foi realmente poderoso. Hoje, nós como borboleta, a gente já entende que se eu fizer um comentário e ninguém falar, eu não vou chorar. É que às vezes uma comenta, todo mundo bomba, né? De repente você comenta um negócio e ninguém responde nada. No passado a gente ia pro chão, a nossa identidade, meu Deus, eu não presto, eu não falo nada bom. Gente, eu acho que eu vou sair desse grupo porque ninguém comenta o que eu falo. Gente, eu mandei uma sair foto. do grupo. Atenção, ponto-chave. Se você sente vontade de sair de grupos de WhatsApp, ponto 1, você é livre para entrar e sair aonde você quiser. Mas a nossa regra é o seguinte, você quer sair desse grupo que a gente está agora, você vai sair bem. Não pode sair com mágoa, com ressentimento, com ofensa, com comparação, com inveja de ninguém. Você tem que sair bem de boa. A gente teve várias borboletas que falaram, olha, a gente está num tempo assim e a gente vai ter que sair do grupo por enquanto. Beleza, foi de boa. E a gente já sente isso no espírito que é de boa, né? Agora, se você sai de mal com alguma coisa, se só apareceu ali, saiu do grupo, né? Coisa raivosa. Aí já tá errado, aí tem uma raiz de comparação, uma raiz de inveja e que você precisa tratar porque isso vai se repetir. E essa sensação de querer sair, né? A gente tem direto, a gente tá sentindo isso, né?
né? Tá na atmosfera, né? As pessoas estão passando por isso. E aí é por quê? Porque algo aconteceu naquele grupo que afetou a tua identidade. Mas a tua identidade não é o que o grupo fala, deixou de falar, comentou, deixou de comentar. Você não é um grupo de WhatsApp. A tua reputação, quem você é, não é um grupo de WhatsApp. A reação das pessoas não pode determinar quem você é, nem como você se enxerga. Você é muito mais do que um grupo de WhatsApp ou de Telegram, né? Então você tem que começar a se valorizar mais e descobrir dele quem você é. Porque a hora que um grupo de WhatsApp te difamar ou te destruir, como aconteceu comigo esses tempos aqui, fui assim, meio que quebrada num grupo aí. Muita vontade de sair, mas não saí, porque eu sabia que essa vontade também não era minha. E eu não sou desse tipo, né? Já passei essa fase, eu não tenho mais essa influência, então eu percebi a influência. Falei, não, eu vou permanecer. Tá difícil o negócio aqui, tô levando pedrada na cabeça, é injusto, mas eu vou permanecer, né? E aí eu vou vendo os frutos disso depois. Então a gente tem que saber quem a gente é dele, porque aí acontece alguma coisa nesse grupo, você consegue permanecer, você não se abala. Você vai sentir, você vai perceber, mas você não se abala e não muda quem você é, não muda a sua identidade, né? Voltamos pra identidade, Dani. Sim, e sabe, enquanto você estava falando, eu falei, Jesus! Olha o que me veio, assim, muito forte. Porque, assim, e era exatamente o que eu ia falar aqui, ó. Para viver uma vida sem comparações, é necessário quebrar. Quebrar. Orgulho. Por quê? Porque o orgulho diz, eu sou melhor. Então, olha isso que a Gisela estava falando, gente. Quando eu saio bonita, assim, tipo, vou sair do grupo. Eu tô querendo dizer o quê? É orgulho. Eu sou melhor que vocês, gente. Desculpa, eu tô saindo fora. Isso mesmo. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Você permanecer aonde você está, mesmo acontecendo coisas injustas, isso é sinal não de fraqueza, isso é sinal de que você não vive, você não funciona pelo orgulho, você não é mais manipulada pelo orgulho, e quem manda essa isca do orgulho não é Deus. Então isso mostra que você é forte, se você fica, você é forte. Como diz meu filho, a comparação não manda em mim, o orgulho não manda em mim. Eu acho ótima essa frase dele. Não manda em mim, você não manda em mim. Ele pega os pensamentos de você não manda em mim. Acho ótimo. Isso. Muito bom. Então, gente, olha só, para você viver uma vida sem comparações, você vai quebrar duas coisas. Primeiro, você vai quebrar o orgulho, tipo, super fácil, né, gente? Mas não. Vamos, a gente vai conseguir porque você não está sozinha fazendo isso. Isso aqui não é um coaching, tipo, que te joga uma responsabilidade e você agora vai ter que fazer tudo isso sozinha. Você tem o Espírito Santo para te ajudar a quebrar isso na sua vida. 1, orgulho. Tipo, eu sou melhor. E 2, inveja. Por que orgulho e inveja? Porque o orgulho vai dizer para você que você é melhor. E a inveja vai dizer, aonde eu estou não é o melhor lugar. Aonde eu estou, eu não consigo valorizar. Eu não consigo valorizar. E aí que a Rávila vem com tudo e fala o seguinte, e eu tô falando aqui com você que já vive uma vida cristã, e você que não vive essa intensidade, você agora é convidada a viver isso, porque você vai ter o Espírito Santo para te ajudar em cada uma desses pontos, e eu tô falando isso para você. Aonde você está, Deus sabe. Se você hoje troca fraldas, Deus sabe. Se você tem emprego hoje, Deus sabe. Se você não tem emprego hoje, Deus sabe. Ou seja, você é ungida por Deus para viver aquilo que está acontecendo agora na sua vida. Dani, ou agora, porque quando... olha o que está na agenda do Voo e Borboleta desta semana. Estou na geração certa, na hora certa, no lugar certo. Alinhado, alinhado. Muito bom, muito bom. Então, gente, essa é a grande verdade. Se eu consigo entender que o Senhor me ungiu para viver o hoje, para viver a minha casa agora, para viver minha quarentena agora, para viver o meu negócio do jeito que tá, para viver tudo que está acontecendo agora, eu não vou olhar para o lado, eu não vou olhar pro que está ao meu redor e falar, olha aí, Deus, eu estou olhando para o lado e eu estou comparando, eu estou colocando a minha vida, eu estou enxergando a minha vida, o meu momento agora não é bom, não é isso que eu queria viver. Então, isso é muito importante, gente, você começar a entender, você é ungida para viver o teu momento que é hoje e que é do jeito que é, e Deus sabe tudo, como você está vivendo. E vamos lá. Vamos lá. Então, o que mais?
Próximo ponto. A comparação ela é perigosa porque ela leva à inveja. Então, ela diz, né? Comparison is a doorway to envy. É a porta de entrada para a inveja. Por quê? Porque uma vez que você comparou, ela vem. E a inveja, uma coisa vem atrás da outra. E a inveja, ela leva ao conflito. Uma vez que ela entrou, ela fez bagunça em você, sentiu, concordou, ali ela vai te levar para um conflito. E aí entenda conflito, gente, ausência de paz. Já não tem paz, já não é gostoso, já não é bom, é confusão, é conflito. É conflito interno, é conflito de você com uma pessoa, no relacionamento e etc. Isso mesmo. Mais. E é esse conflito que vai estragar e vai acabar com, vai dissolver casamento, vai dissolver ministérios, vai dissolver família, dentro da família, gente. Filhos. Relação com os filhos. Entre irmãos. Entre irmãos. Grupos de WhatsApp. E grupos em geral, né? É verdade, porque a gente está vivendo isso agora numa intensidade muito forte, a questão dos grupos, né? Essa é a nossa convivência então, agora, gente, é virtual, né? É virtual, isso mesmo. Então, gente, eu quero contar agora, rapidinho, uma historinha bem rapidinha, que vai ser, assim, fenomenal, do mesmo jeito que eu não vou mais nunca esquecer disso. Você também não vai esquecer, a Gisá também não vai esquecer, porque é muito bom. E é o seguinte, a Rávila conta assim, ela é mãe de 4 filhos, assim como a nossa amada Gisá. A Gisá deve saber como que é essa... 4 meninos, eu acho que deve ser um pouco mais power. Meninos. Então. E assim, ó, a história é o seguinte. O primeiro, ele tem uma personalidade, assim, ele é mais metódico, ele é mais organizadinho e tal. E o segundo, o que vem depois, ele é bem fora da casinha, assim, ele é bem ligado no 220. E ela conta que, assim, já existe essa diferença. Isso não significa que um é mais que o outro, existem diferenças. E na casa dela, ela celebra a diferença de cada um. Mas, um dia ela chega e fala assim, galera, vamos para a Disney. E aquele auê, todo mundo ficou feliz, porque não era uma coisa super comum. E, de repente, o mais velho fala assim, mamãe, eu quero muito comprar tal coisa lá. Será que vai dar para comprar? E ela falou assim, eu não sei se vai dar para comprar. Aí ele pensou com ele assim, mas escute, e se eu fizesse todo dia alguma coisa? E você me pagasse $1 por dia? Daí ela falou, ok. E foi lá eles de tirar o lixo, e foi limpar, lavar a louça. Ficou bonzinho, gente, foram 14 dias que ele fez algo para que ele pudesse alcançar aquilo. E ele foi recebendo cada dólarzinho. Porém, gente, lá no 14º dia, o segundo resolveu fazer um passeio com os avós e me volta com $20. Assim, sorriso muito estampado, assim, gigantesco. Olha aqui o que eu ganhei! E simplesmente o Judah, que é o primogênito dela, olhou aquilo, tipo, oi? 20? 20? Assim, no instalar de dedos? Como assim? E, gente, é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de coisas que são naturais. A gente tá falando daquilo que a gente vive. Ele olhou aquilo e ele segurou o choro. Aquilo ficou engasgado, o olho cheio de lágrimas. E nessa hora que ela, como mãe, se tocou da situação e falou, não, eu entendi por que doeu. Porque ele passou 14 dias, né? Se esforçando meio muito para conseguir. Né? Parece meio injusto, né, para a pessoa. É injusto. E de repente o Espírito Santo chega e fala para ela, Rávila, isso é o que acontece em todo o ambiente onde existe o favor. Por quê? Porque a nossa vida, tá? Ela é feita de $14 moments, de $14 days. Ela é feita de 14 dias. Sim. De $14 dias. Então, a nossa vida no geral, gente, tudo que a gente faz, ela demanda você se doar, ela demanda você fazer um pouco a cada dia. Esse é o normal, tá? Só que o momento $20, ele pode acontecer para qualquer um. Ele é o favor, ele é o favor inusitado, ele é o favor inesperado, ele é aquela bênção que a gente não sabe, às vezes, por que aconteceu. Mas aí está a grande chave para nós entendermos
que se eu celebro o momento $20 do outro, eu vou saber que quando chegar o meu dia disso, eu também vou querer que alguém celebre isso comigo, né? Então, isso foi para mim tão poderoso. É assim, ó, se regozije, se alegre e celebre o momento de favor rápido dos outros. Porque as pessoas, elas recebem favores rápidos, né? Uma pessoa você pode estar lá no teu ambiente de trabalho e de repente, do nada, teu chefe fala assim, ó, fulana, é você, vai ganhar a promoção. E daí? O que acontece com o teu chão? Serva fiel. Que é outra pauta do trabalho. Isso não significa que você é pior. Isso não significa que você é pior. E quando ela fala essa palavra, eu achei tão incrível, Gi. Eu achei tão poderoso. Porque ela falou, Igreja Bethel, isso é para vocês. Por quê? Porque aonde existe o favor? Porque lá existe muito. Então, o favor inesperado e repentino, existe também a inveja ali direto. E essa é a chave, você saber conviver com a vitória do outro, sabendo que o teu momento repentino de bênção também vai chegar. Mas você não precisa viver para ele, porque todo dia ele é o dia de receber algo de Deus. Todo dia, esse é o padrão. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E você vai colher. Mas na hora que chegar algo repentino, algo que Deus simplesmente vai te impulsionar e vai te jogar lá em cima, você vai olhar para o outro e vai falar, uau, que incrível. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre você olhar a sua vida, sobre você olhar quem está do teu lado, porque nós comparamos, a gente tem essa mania, por assim dizer, de comparar a minha vida com o outro, de padronizar, de ranquear, classificar. Então, mulheres e homens, e todos vocês que estão vendo essa live, a Gisá falou no começo sobre criticismo. Consiga pedir ao Espírito Santo que você possa usar esse senso crítico, que é bom, porque tudo que Deus pôs em nós é bom, mas que esse senso crítico, ele não te leve a essa armadilha extremamente sutil, que se chama comparação. E esse convite está o tempo inteiro. Ele sempre vai aparecer na sua frente. Eu, por exemplo, eu tenho uma só irmã, a Gisá também tem irmã. Aconteciam coisas assim, por exemplo, de um dia minha irmã chegar com um presente e eu falar, e o meu, onde que tá? Tipo, não tem pra você hoje. E eu, por quê? E já, pum, aquilo já entrou. Quando via, já entrava. Exato. Dani, você me fez me lembrar de algo muito importante. A gente pode aprender muito com isso e entender que eu e você, todas as pessoas que estão assistindo a gente, se você está identificando isso, é algo que você pode aprender a lidar, tá? Teve um ponto aqui que a Karen, das gêmeas Karine, né, e Karen, ela escreveu, Karen Matias, ela escreveu que a inveja pode ser uma ferramenta de um futuro que um dia você quer chegar. Então, hoje, se eu ver alguma pitada de inveja ou comparação com alguém, porque às vezes eu vejo alguma líder de movimento de mulheres, né? Uau, lá na frente, né? Nossa, juntando um estádio junto. No passado, quando eu olhava isso, me dava uma invejinha, uma comparação, tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso, ai que inveja, eu queria estar lá. Por quê, gente? Eu não sabia, mas fazia parte do meu chamado. Eu tinha lá dentro do meu espírito, eu já sabia o que eu iria viver, né? Eu, como uma mulher profética, eu ouço a Deus, eu tenho esse senso, mas eu não estava entendendo o tempo ainda, não era o tempo. Não era perigoso naquele tempo se eu começasse o movimento de mulheres. Eu estava sendo preparada ainda, né? Estava na minha jornada. E aí, você entender que às vezes esse pode ser um gatilho de algo que você vai viver lá na frente. Então, hoje, se eu vejo algo que parece que eu tô sentindo essa inveja, essa comparação, como eu já sei que na minha identidade não tem inveja e comparação, eu não sou invejosa e eu não sou, não fico me comparando, essa não sou eu, não é a nova Gisá, né? Depois que Jesus veio na minha vida, isso não tem mais vez na minha vida. Então, como essa é a nova Gisá, eu aprendi a lidar com isso e quando eu percebo essa questão de comparação e de inveja batendo a porta,
eu já penso, deve ser alguma coisa que eu ainda vou viver e que ainda não é o tempo. Então eu vou celebrar essa mulher aqui, porque, como a Dani tá dizendo, eu também quero que me celebrem quando eu chegue lá. Então eu tenho que celebrar isso aqui hoje para plantar e para colher lá na frente, né? E nesse momento que você falou da tua irmã, eu lembrei como a questão de você aprender a não se curvar para comparação e para inveja pode ser aprendida. E pode ser aprendida em casa. Então, se você está identificando que você tem isso, você pode fazer com seus filhos. Fica de olho que você vai ver que as crianças se comparam o tempo inteiro e a inveja, ela começa a gritar dentro de casa. E isso constantemente você vai estar ensinando. Você não vai dizer isso é invejoso, isso é comparativo. Ele fica se comparando, o que é isso? Você não vai carimbar isso nele porque você sabe que seus filhos não têm essa identidade. Você, como mãe, tem que perguntar para Deus quem é ele. E Deus vai te dizer que ele não é assim, né? Que ele é uma criatura perfeita, criada por ele, e que você pode ensinar essa criança a lidar com isso. Talvez seja como o meu filho, que tem um senso de justiça muito forte. Então, hoje ele teve uma crise que a irmã não levou a mesma consequência que ele. E por que para ela teve e para ele não teve? E eu falei, eu vou falar sobre comparação hoje. E ele me disse, mãe, a comparação vem na mente. E a gente pode dizer não. A comparação é uma mentira, mamãe. Falou assim para mim. Eu falei, isso mesmo, né? E eu me lembrei, e a minha mãe tá assistindo a live aqui, eu me lembrei como ela me ensinou isso. E olha como ela me ensinou. Foi no momento que o meu irmão tinha tido um câncer, uma situação muito triste, com 18 anos, né? Teve que fazer uma cirurgia, a casa estava abalada. E a minha mãe, o que ela fez? Ela focou a atenção nele e ela estava doando muita coisa para ele e eu me senti de lado nesse momento, né? E não estava do lado. Hoje eu sou mãe, eu vejo que ela não me deixou de lado, mas a gente se sente, né? Sente coisas. E aí eu lembro que um dia eu tive alguma crise, porque ela deu alguma coisa para ele e eu não ganhei. E eu lembro onde eu estava na porta da lavanderia, olha como marca a gente, né? E eu gritando com ela, berrando com ela, e ela falou, parem, para mim e para minha irmã. Pare de se comparar. E eu nunca vi a minha mãe chorar, e naquele dia eu vi ela derramando uma lágrima. Não sei se ela lembra dessa situação, mas ela falou assim, parem de se comparar. Eu não trato ninguém igual, eu trato cada um conforme a sua necessidade. O seu irmão está precisando. Quando ela falou isso, me veio assim, meu Deus, o meu irmão hoje está precisando e eu estou deixando a inveja, essa comparação, bloquear o nosso relacionamento. A gente tinha que estar apoiando minha mãezinha que está passando por isso. Olha o peso que ela estava passando, né, como mãe. E eu tinha que estar apoiando ela, eu tinha que estar com ela, não tinha que estar cobrando dela, tá me tratando igual. O menino está precisando hoje. E aí eu enxerguei, a partir desse dia eu enxerguei que cada necessidade que a gente tinha, ela vinha suprir de uma forma especial e única. E aquilo foi figura, assim, de Deus na minha vida, sabe? Deus faz isso pra gente. Ele vai suprir a necessidade do filho conforme a necessidade, o chamado e quem ele é. Não vai ser igual ao vizinho, não vai ser igual ao irmão, não vai ser igual. Vai ser diferente e não vai faltar, não vai faltar. Minha mãe não me deixou faltar. Ela estava fazendo no momento diferente para cada um, né? E ela me deixou um ensinamento tão grande que quando a comparação veio bater na minha porta para me atrapalhar na minha jornada, eu já tinha esse ensino muito fundamentado. Então, para mim foi muito fácil largar a mão da comparação e da inveja, porque ela me ensinou de pequena, né? Então foi lindo isso, sabe? De eu ver como num momento tão triste que a gente estava passando, eu ainda ia deixar um negócio desse atrapalhar a coitada da minha mãe, né? Então, assim, é muito legal como dentro de casa. Então, eu senti de falar isso como um incentivo para vocês que têm filhos. Você tem o privilégio de ensinar o seu filho a lidar com a comparação e com a inveja. Você não vai cancelar, porque ela vai funcionar. O tempo inteiro tem convites, mas ele vai aprender a lidar. Vai sentir, vai perceber e vai lidar. Dani, com você. Sim. O que eu acho perfeito é que o que você falou agora é o que eu ia falar agora. Oba! Gente, olha só. Outra parte daquilo que eu me afundei lá e fui buscar pra gente sobre isso é desse livro da Lisa Bevere, que chama Sem Rivais. Quem não tem rival é porque não tá se comparando e sabe sua identidade. E tem uma coisa que é exatamente isso que a Lisa estava falando. O que a Lisa entendeu? Ela também é mãe de 4 filhos e ela entendeu que apesar de ela amar a todos, porque amor você vai amar todos os teus filhos. Só que ela percebeu que ela amava cada um da forma única que cada um é. E Deus começou a falar com ela, e essa é a chave principal desse livro, que Deus, ele nos ama, ele não ama todos iguais. Aí quando eu li isso, eu falei, bah, mas o que é isso? Será? E daí a gente entende que Deus não ama todos iguais. Deus nos ama de forma única. Ela porque você quando ela fala isso, né? Que a gente fica, ué, não era pra ser tudo igual? Não era pra ser tudo igual? Por quê? Porque Ele me ama como eu sou. Porque eu devo receber amor
da minha forma. A Gisá, ela fala muito sobre linguagens de amor. Então, assim, não significa que um pesa mais e outro pesa menos. E eu acho legal você falar isso, Gi, porque às vezes, até sem querer, alguns pais, eles, ao invés fácil de amar de forma única, eles amam de forma, assim, gosto de um, não gosto de outro. Então, afinidade, a gente tem afinidade, né? Um com o outro diferente, né? É normal, né? É normal. Sim. Mas o amor, ele vai funcionar, ele vai... Nós decidimos amar também, mas o amor, ele vai ser para todos. Então, quando... E eu acho que talvez essa seja uma raiz, às vezes, que entra sutil também dentro das casas. O que acontece? O pai acaba dando... parecendo que ama mais um do que o outro, aí eu começo já desde criança a entender que eu não sou tão amado quanto o outro. Então, se meu pai, aqui, minha mãe, não me amam tanto quanto, talvez Deus também tenha seus preferidos. Dani, isso tá no ar, viu? Isso tá no ar porque aconteceu isso hoje, exatamente isso hoje aqui em casa. E eu pude explicar aqui em casa. E eu falei, olha só aqui que interessante. Porque, vamos dizer, eu tenho 2 crianças aqui. E eu e o Conrad, vamos supor, né? Não tô falando dos 4 agora, tô falando de 2 dos mais velhos. Olha que interessante. O mais velho, o menino, é igualzinho eu. Ele reage da mesma forma. Eu entendo ele perfeitamente. Eu consigo me comunicar com ele. Eu consigo tirar ele das crises. Eu consigo me conectar com ele de uma forma muito fácil. A do meio é muito igual ao Conrad. E o Conrad é o único que consegue conectar com ela assim muito fácil. E eu não entendo. Olha, eu prometo pra você que eu tenho dificuldade de entender aquela cabeça, né? E o meu marido tem dificuldade de entender a cabeça do outro menino, do mais velho. E o que a gente... Hoje eu conversei com os 2 hoje sobre isso. E eu falei, olha como você é parecido com a mamãe. Eu tô te entendendo integralmente o que está acontecendo com você. Vem aqui que eu vou te ajudar, né? E o Conrad fala, mas eu não tô entendendo. Eu falei, mas você tá entendendo essa aqui que fez isso, aquilo e falou aquilo. Ela, tô entendendo. Eu falei, eu não tô entendendo ela. E a gente juntos falou, olha só, a gente entende quem a gente é parecido, né? Mas a gente ama todo mundo igual. A hora que você falou, a gente ama todo mundo igual. Eu falei, essa é a chave. Eu tenho uma afinidade um com o outro, só que os pais não percebem isso. E de repente deixa entrar a mentira de que eu não me dou bem e eu não amo aquela ali tanto. E eu tenho certeza que eu amo porque ela veio de mim, eu lembro daquele momento, eu lembro tudo que ela traz pra mim, né? Às vezes é um comportamento que não tá batendo com o meu. E não quer dizer que é certo ou errado, eu só não estou sabendo lidar. Isso me traz um desconforto. E isso pode crescer nas casas. Então, por isso que Educando com o Espírito Santo é um curso que a gente vai ter que fazer logo, né? Meu marido tá me espremendo pra fazer logo. Porque os pais têm que estar alerta com isso. Você tem que perceber que não é isso. E você não precisa comparar um com o outro, eles são diferentes. Aí eu disse assim pra eles, graças a Deus, Deus pôs um pai e uma mãe aqui, então ou um ou outro vai te entender, eu falei, né? Pra eles. Então eles não têm dúvida do amor, mas eles sabem que se precisar, ela vai entender minha cabeça, ele vai entender minha cabeça. Eles sabem pra quem recorrer nesse momento. E isso é lindo. Tira todo o peso de eu que eu não tô entendendo aquela cabeça, porque eu não tenho obrigação de entender mesmo, né? E aí a gente consegue ter uma harmonia do lar, né? Então achei muito pertinente você ter citado exatamente o que aconteceu aqui em casa hoje. Exatamente, sabe? Então, tem coisa no ar aí, pessoal. Vai pescando aí pra vocês. É isso, gente. Isso aí é o começo do plantar o resultado lá na frente, que serão adultos curados, tratados e libertos, né? É lá, por isso que a gente acaba indo muito para essa questão de casa, de infância, porque é isso. E a live tá quase acabando e eu nem fiz a metade aqui. Ai, vai virar série, vai virar série. Gente, e assim, olha como é poderoso, né? A gente acabou deixando Deus conduzir a gente foi nessa questão. E outra coisa, Gi, que enquanto você estava falando, a comparação, e a Lisa fala um pouco também, porque ela, como você, ela em casa tem a questão do ministério dela e a questão do ministério do marido, mas eles se complementam, e a gente aqui no Voe Borboleta, a gente também vive muito isso, que é a questão de tipo, ok, eu sou borboleta, eu sou mulher, e eu agora sou livre, agora eu sei quem eu sou em Cristo, minha identidade, beleza. Mas daí como você lida com o outro que está na tua casa? Né? Vai começar a acontecer isso, essa comparação entre marido e mulher? Então isso é mais um campo ali para você começar também a deixar Deus tratar, né? Que os dois são diferentes, de que aquilo que Deus tem para um é diferente para o outro e que ao mesmo tempo vai se complementar. Eu acredito que a Gisá não seria a Gisá sem o Conrad,
e o Conrad não seria sem a Gisá, mas não existe comparação naquilo, na missão de cada um, no chamado de cada um. Então, então isso é um espelho para nós em casa, né? A gente agir dessa forma com os nossos filhos, porque se você começar a plantar isso agora, nós vamos ter adultos que não vão precisar, talvez, passar por tudo isso. Eu, por exemplo, que eu vivi, que é ter que se libertar de tudo isso e voltar a um molde diferente, né? Você não então, se conformou com esse padrão. Você percebeu e você não se conformou, que a palavra diz em Romanos 12:2. Não se conforme com os padrões desse mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente. A Dani renovou a mente, eu renovei minha mente. Meus filhos estão no processo de renovar a mente. Então, se você está identificando, né, como a gente está chegando no fim da live, está identificando, isso está acontecendo na minha casa. A gente faz muito isso no Voo e Borboleta. Ajuda você a identificar, a diagnosticar e sempre tem uma saída. Você vai renovar a sua mente, os seus pensamentos, vai procurar por mentiras que você acredita que Deus trata todo mundo igual, que a sua mãe e seu pai devem tratar igual, que um irmão deve competir com o outro e ser melhor que o outro para desenvolver. São mentiras que estão encracadas na sociedade e você não precisa se conformar com esse padrão. É um padrão. E agora nós, como Voo e Borboleta, convidamos vocês a elevar esse padrão e pegar um padrão muito mais elevado que é do céu, que está acessível, está na Bíblia. O Espírito Santo é vivo e fala hoje em dia. Ele traz os padrões, ele chama a atenção. Então, tudo que está te incomodando hoje na tua casa, que a gente falou e você sentiu essa cutucada, é porque é um padrão do mundo, não cabe na sua casa. Não cabe na sua casa, está te prendendo, é um casulo. E a gente está aqui para ajudar vocês. E sim, vamos fazer série que vocês estão pedindo. A gente pode, na quinta-feira que vem, continuar. É isso, né, Dani? A Dani tinha programado às 4, mas a gente pode fazer mais. E aí, gente, é super importante você saber disso, que é apenas renovar. É muito mais fácil do que você pensa, tá? É muito mais fácil do que a gente pensa. Não é um monstro gigantesco, não, né, Dani? Comparação e inveja não é maior que Deus, não. Não, gente, porque essa é a nossa diferença, né? Eu não estou falando mal das ferramentas que Deus traz através do ser humano, que é o coaching, que é a psicologia, não. Mas nós temos tudo isso e mais. O Espírito Santo, que esse é o grande consolidador, é ele que fala, que tira esse peso de você ter que conquistar isso no esforço do dia a dia, né? Nós conseguimos, é possível, porque está aqui na palavra, e a Gisá falou de Romanos 12:12, estava aqui aberto, em Romanos 12:12, não o 2, que é um dos nossos versículos favoritos, mas assim, ó, só para a gente fechar. Então, assim, nós somos um corpo bem alinhado, um corpo é diferente, cada parte tem sua parte, e fala em Romanos 12:6. Sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros e sem tentar ser algo que não somos. Então, é essa palavra para você. Celebre aquilo que você é, porque você é boa, sim, senhora. Você é maravilhosa, porque foi Cristo foi Jesus, foi Deus que criou você da mesma forma que Ele criou tudo no universo. E a gente tem 3 minutos e agora eu quero que a Gisá libere aí sobre a sua vida. Eu também libero sobre a sua vida que essas correntes que te amarram na comparação, que você não consegue acordar e falar glórias a Deus por onde eu estou, por eu ser quem eu sou, pelo aquilo que eu estou vivendo. Por mais que pareça ser ruim o que você está vivendo hoje, isso vai ser estrada para os seus pés, você vai passar por isso, isso vai te fortalecer. E eu tô arrepiada aqui. O negócio é bom. Escrevam pra gente, a gente marca a live semana que vem. A gente continua, pessoal. Prometemos, né, Dani? Com certeza, com certeza. Vamos muito falar bom. sobre A Dani todas encerrar, porque se a gente não encerrar, o Insta encerra, a gente perde a live, tá bom, gente? A gente vai postar para vocês no YouTube daí. Amém, amém. Deus abençoe você. Eu tenho 1 minuto aqui, eu acho. Deus abençoe você. Gi, muito obrigada, amiga. Foi um privilégio, uma honra ter você assim, me dando esse espaço, essa oportunidade. E eu aprendo demais contigo. Muito bom, obrigada, gente, Dani, obrigada para todas que acompanharam a gente, né? Tem 60 mulheres aí, minhas primas, Ellen, Tânia, estão todas aí, minha mamãe estava aí, muito bom, gente, todas juntas, né? Contra essa comparação, contra a inveja. Beijo que vou saindo. Amém.